Salmo 19, para o mestre de música, salmo davídico. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz. Mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai de seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra. Nada escapa ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido. Há grande recompensa em obedecer-lhes. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. O Salmo 19 começa a falar da revelação de Deus que, na experiência do salmista, teve um impacto especial no seu coração, no íntimo do seu ser. E este grande impacto se deu pelo fato do salmista observar a grande revelação de Deus em tudo o que foi criado. Os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento proclama esta mensagem de que Deus é glorioso. O salmista descobriu isso. Prosseguindo no Salmo, nós vamos descobrir que, além de perceber esta grandiosidade da criação, ele faz questão de dar atenção especial ao sol. Estamos aqui no deserto da Judeia, no lugar onde o sol forte mostra o seu poder, o seu calor, e por esta mesma razão o sol era tão importante no mundo antigo. O salmista escolhe o sol para falar da grandiosidade da criação de Deus, mas mais do que isso, ele vai falar do sol como sinal da glória de Deus. Isso é muito importante porque muitos povos em torno de Israel tinham no sol uma divindade. E o salmista aqui começa a nos falar que esta divindade não é divindade, é apenas um reflexo da glória de Deus. Ou seja, a espiritualidade dos salmos nos mostra não só o Deus da criação, mas o Deus da contextualização, porque a mensagem nos fala de maneira especial, muito bela e simpática aqui no Salmo 19, descreve como é que o sol anda de um lado para outro, como um noivo que sai do seu aposento, aí como um herói na sua carreira. É muito especial perceber que nós às vezes imaginamos que Deus nos fala exclusivamente ou principalmente pelo discurso religioso, mas o salmista nos mostra que a sua experiência com o sagrado, com o Deus verdadeiro foi tão intensa que ele percebeu a existência, o poder, a grandiosidade e a comunicabilidade
desse Deus por meio das coisas criadas. Mas o Salmo vai nos surpreender quando chegamos ao verso 7, o assunto vai ser a lei do Senhor. E a pergunta é, por que que o salmista está falando do céu, do sol, e depois ele vai parar na lei? Alguns estudiosos críticos diriam até que este salmo não tem nada a ver, a primeira parte com a segunda, mas na verdade o salmista está dizendo sim de como Deus se revela, de como ele fala, de como ele se comunica. Ele se comunica por meio da criação, mas também por meio da revelação de Deus na sua palavra, na sua lei, ou como se dizia nos tempos do Antigo Testamento, na sua Torá. A lei de Deus, a Torá, a fascinação da mensagem divina que atingiu o coração do salmista, também esteve presente na vida de uma comunidade judaica de muito tempo atrás que viveu aqui em Qumran. Qumran, palavra aramaica que significa duas luas, onde uma pequena comunidade que estava muito aflita com a realidade do mundo à sua volta, uma época de domínio romano, uma época quando a religião institucionalizada não tinha muito a prometer, numa época de muita esperança escatológica, esta comunidade se manteve afastada do mundo numa espécie de mosteiro natural nas cavernas de Qumran, no deserto da Judéia, na parte sul de Israel. Nós podemos olhar ali naquela caverna que pode ser observada e vista, foram encontradas pelo menos 14.000 manuscritos. Aqui o famoso manuscrito de Isaías, tão divulgado e devidamente apresentado, foi achado em Qumran, quando essa comunidade vivia à luz daquilo que era a lei de Deus, a Torá. Eles se reuniam, tinham tudo em comum, viviam uma vida bastante dedicada ao estudo da lei. Aqui foram encontrados os manuscritos mais antigos, completos do Velho Testamento, que vieram comprovar como a Bíblia fora preservada através dos séculos e dos milênios, mostrando o poder extraordinário do Deus que nos trouxe a sua palavra e da permanência dessa palavra através dos séculos. Este povo aqui viveu, por causa da sua paixão pelas escrituras também, tinha uma atividade intensa de cópia dos manuscritos, aguardavam o final do mundo, aguardavam uma solução escatológica para os seus problemas, não tinham muita fé mais na humanidade por causa do que viam à sua volta, e eles nos deixaram o legado arqueológico mais importante para o estudo dos manuscritos da Bíblia. Agora, por que esta palavra, que esta lei, que esses escritos que são tão antigos, que tem tanta poeira, tanta areia por cima dele, como é que essas palavras conseguem fascinar a vida dessa pequena comunidade, fascina a grande maioria dos judeus que estão em todo o mundo, a grande comunidade cristã e qualquer pessoa que se volte para entender a importância da fé no Criador? A grande verdade se descobre quando lemos o Salmo 19. Interessante ver que não só ele em primeiro vê Deus como aquele que se percebe por meio da criação, mas um Deus que se contextualiza, porque ele fala do sol, que é uma referência para vários grupos de povos que entendiam que o sol era uma divindade, e ele diz, olha, o sol apenas mostra a grandiosidade e a glória de um Deus maior, mas quando ele chega na palavra divina, é interessante que a poesia começa a crescer. Por quê? Porque a lei do Senhor, ela é chamada de diversos nomes. A poesia do Salmo é muito bonita. Ele fala a lei do Senhor, o testemunho do Senhor, o estatuto do Senhor, o mandamento do Senhor. Esse mandamento
recebe uma espécie de predicativo. Ele é puro, ele tem várias qualidades, ele é justo e ele faz alguma coisa, ele faz bem ao coração, ele tem uma ação, ou seja, o contato correto com a palavra divina, com a lei de Deus, produz poesia e produz criatividade artística. Quando alguém tem um contato com o divino, ele começa a cantar. O outro salmo diz: cantem ao Senhor um cântico novo. O contato com a palavra divina, da maneira que Deus orienta, produz arte, e arte extraordinária, arte muito bonita. Se fosse só isso, seria bastante. Mas o salmista vai mais além, porque a experiência que ele teve com Deus, que produziu esse salmo extraordinário, que é a razão de ser dessa poesia que está registrada no texto sagrado, é que mais adiante ele vai dizer: olha, sabe de uma coisa? A experiência com a lei de Deus, para mim, não é apenas seguir um mandamento. Para mim não é simplesmente obedecer um mitzvah que está colocado diante de mim. Ele diz que essa palavra é mais doce do que o mel, do que o destilar do favo. As experiências gustativas do passado eram limitadas quando comparadas com aquilo que temos à nossa disposição. Mas quem poderia imaginar que falaríamos em Deus, na realidade absoluta da transcendência, a partir do nosso paladar? Pois é isso que o salmista vai fazer. Ele vai dizer que a sua experiência com Deus, mediada por essa palavra, lhe produziu o que era mais gostoso e que ele conhecia naquele tempo. Eu não sei quem foi que inventou essa ideia, que na experiência de fé religiosa nós estamos distante da alegria, distante de uma espécie de prazer indelével no relacionamento com o Criador. Então ele diz: olha, se tem alguma coisa tão gostosa como comer um bom favo de mel, é exatamente esta palavra divina. E ele vai prosseguir e vai então falar um pouco mais a respeito da sua experiência profunda com Deus. Como se pode ver, a experiência do salmista é mais do que fascinante. O salmista que enxerga o Deus da criação, o Deus que se revela no meio das coisas criadas que fazem sentido para a comunidade à sua volta. O Deus que revela de maneira particular a sua lei, a sua palavra, e esta palavra que dirige a nossa vida, que faz bem ao nosso coração, essa palavra que produz prazer, satisfação, alegria, que no fundo é o que deseja o nosso coração. Desejamos alegria, o prazer o tempo todo. Tanto é que no final da Bíblia a promessa de Deus é que não haverá mais dor e nós seremos felizes para sempre diante do nosso Criador. Isso é sim o anseio profundo do nosso coração. Mas o mais extraordinário, o mais bonito é ver como é que o Salmo no final vai encerrar toda essa extraordinária reflexão. O verso 11 vai nos dizer: por elas, por estas palavras de Deus, o teu servo é advertido. A grande recompensa em obedecer-lhes. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Meu prezado amigo, minha prezada amiga, a palavra divina vai nos mostrar algo impressionante. Como é difícil mudar um comportamento. Como é difícil conversar com alguém para que essa pessoa tome a consciência de que a sua vida está longe do ideal e que esta pessoa tome uma atitude. A maior parte das pessoas são refratárias a qualquer tipo de crítica. Você tem alguém que é seu amigo, que gosta de você, e basta essa pessoa apresentar uma crítica um pouquinho mais forte, a gente diz: olha, essa pessoa está ficando muito chata, eu quero distância dela. O interessante é que
ao contrário do que se imagina. Não é uma grande quantidade de mandamentos, uma grande quantidade de ordens específicas, uma espécie de cerca legalista que pode produzir aquilo que Deus quer. Foi exatamente o contato prazeroso com a palavra. A revelação divina que arrebentou a defesa do coração humano, atingiu o âmago do ser e produziu a experiência do mais doce do que o mel, é que deu vontade de obedecer a Deus. Ah, Deus, se eu pudesse fazer plenamente a tua vontade. Ah, Deus, a grande recompensa em obedecer. Senhor, por favor, ajuda-me. Aquele que humilde e humilhado cai diante do toque da palavra divina, sentindo a sua fraqueza, a sua fragilidade, a sua limitação e pede ajuda de Deus, esse sim será bem-aventurado, será feliz. Todo bloqueio que prejudica a nossa vida, que prejudica você e a mim de sermos uma pessoa melhor, só pode ser quebrado e vencido por essa palavra milagrosa, essa palavra saborosa, essa palavra terapêutica, essa palavra maravilhosa. O salmista, liberto desse narcisismo, deste egocentrismo mortal e destruidor, agora diz: Deus, eu quero ser ajudado. Guarda o teu servo dos pecados intencionais. Eu quero ser uma pessoa íntegra que agrade o Senhor. E o desfecho vai ser surpreendente e especial. Ele vai dizer: Deus, é o seguinte, eu tive uma experiência contigo. Essa minha experiência foi algo fascinante. Isso mexeu tanto com a minha vida. Isso mexeu tanto com o meu coração. E eu sei que o Senhor me deu a experiência do mais doce do que o mel. O Senhor me deu a experiência que fez diferença, que me deu prazer e satisfação na vida. Pois é, Deus, eu vou te dizer que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração, ou seja, o todo que eu posso oferecer, tanto externamente como no profundo da minha alma, eu quero, ó Deus, que isso seja agradável a Ti. É interessante que a gente deveria esperar, talvez, que o salmista dissesse: Deus, agora que eu conheci a Ti, a Tua palavra, eu quero cumprir milhares de mandamentos. Eu quero ser uma pessoa perfeccionista. Oh Deus, eu quero ser o maior proclamador de mensagens para falar para todo mundo sobre as coisas maravilhosas. Ou quem sabe, Deus, eu quero ser o maior estudioso do mundo. Vou visitar todas as bibliotecas e ler tudo que existe a respeito de Deus. Vou me tornar um erudito. Surpreendentemente, o salmista não diz nada disso. Como ele teve a experiência fascinante da revelação de Deus por meio do mundo criado e por meio do toque extraordinário da palavra, ele diz: ó Deus, eu gostaria que, assim como o Senhor produziu prazer fascinante no meu coração, que pelo menos a minha vida, de alguma forma, seja agradável a Ti, produza prazer em Ti. Ó Deus, se de alguma maneira eu puder alegrar o Teu coração, como o Senhor alegrou a minha vida, isso será tudo. Meu prezado amigo, minha querida amiga, diretamente do lugar onde foram preservados os manuscritos mais antigos do texto sagrado, a fascinação da palavra que atingiu os corações, que hoje Ele faça o mesmo na sua vida.